O presidente Michel Temer concedeu uma entrevista exclusiva aqui ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. A Vera participou da entrevista. Temer não fugiu de questionamentos sobre a Operação Lava Jato e as delações da Odebrecht e se posicionou sobre os ministros citados. Quem traz mais informações de um resumo da entrevista é o nosso Thiago Uberreich. Oi, Patrick, Vera, Andreasa, Marcelo Madureira. Bom, vocês já ouviram, obviamente, aquela frase que a porta é a serventia da casa. E a Vera gosta muito dessa expressão. Em relação aos ministros de Michel Temer que estão envolvidos na lista da Odebrecht, o que vai acontecer a partir de agora? Eles serão demitidos? Não serão demitidos? Na entrevista exclusiva à Jovem Pan, o presidente da República, Michel Temer, falou sobre a celeridade desses processos e destacou: vai ou não vai demitir os ministros? Eu creio que neste caso, viu, Vera, eu não creio que vá a denúncia para as calendas. Eu acho que a denúncia virá muito proximamente. Eu acho que o Supremo vai agilizar, o Ministério Público vai agilizar a investigação. Eu não vou colocar para fora, perdão, até peço desculpas pela expressão, mas não vou demitir ou exonerar, simplesmente porque alguém falou de outro. Quando houver provas robustas, e a prova robusta mais evidente se dá pela hipótese da denúncia, daí é que eu começo a tomar providência. Bom, na entrevista ele também falou sobre o possível acordão para salvar a classe política do país. Michel Temer negou que tenha conversado sobre isso com o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Bom programa para vocês. Vera Magalhães, começo com você. Não tem provas robustas ainda, Vera? Começo a tomar providência a partir do momento que houver provas robustas e este momento mais evidente é a partir da denúncia. Ou seja, pessoal, não vai acontecer no espaço de governo do presidente Michel Temer. Ele tentou, como diz aí o Thiago Uberreich, instar os ministros a pegarem o caminho da roça. Só que eles não vão fazer isso pelo simples fato de que eles não querem cair na mão do Sérgio Moro. Então eles vão fingir que não entenderam a indireta, vão ficar exatamente onde estão. Ele só vai começar a tomar providências quando houver prova robusta e vai ficar todo mundo onde está. São 8 os ministros mencionados. Um deles, o chefe da Casa Civil. Mencionado não por qualquer coisinha, mencionado por levar dinheiro vivo da Odebrecht para o PMDB. Não só dinheiro de campanha, dinheiro fruto de propina de contratos da Petrobras. Aqueles contratos para administrar ativos podres da Petrobras, que teria sido negociado na presença dele, presidente da República. Ele disse que isso é uma inverdade. E aí não entrou muito em detalhe. Disse que ele cita até pessoas que não estavam no tal encontro, que teria ocorrido em 2010, mas não se estendeu sobre o encontro. A verdade é que o presidente manteve aquele critério que ele tinha anunciado antes da nação ficar chocada com o teor das delações, e é um critério que claramente não atende mais o momento político por que passa o país. O Andreasa, até lembrando um pouquinho o programa de quinta-feira, o Temer acha que preside o Japão, onde político corrupto deixa o cargo por vergonha ou desonra, ou não? Ele sabe que ele não está no Japão, né, meu caro Patrick Santos? E agora ele faz uma aposta interessante. É preciso também interpretar as coisas ao reverso. Quando ele se mostra confiante em que o Ministério Público apresentará as denúncias ao Supremo brevemente, ainda nesse ano, ele deixa claro, ele não diria se não fosse assim, deixa claro que tem a absoluta convicção de que não será assim. E eu concordo. Sim, como ele disse, a verdade é que a apresentação das denúncias para o Supremo, só nas calendas mesmo. Tá? Bota para frente, vai demorar. O Supremo, de sua parte, a Vera tem falado sobre isso, inclusive ontem, num artigo dela primoroso no Estadão, o Supremo não se preparou, porque sabia que se defrontaria com isso, não se preparou, não tem estrutura para receber as denúncias. Ou seja, bota tempo aí. A aposta de todos eles, governo, governistas e oposição, agora firme, é que isso seja empurrado, ou seja, que o Supremo não consiga descascar esse abacaxi até as eleições. E para que eles possam disputar a eleição, apontando entre joio e joio quem é o melhor. Você, Marcelo Madureira. Primeiro eu queria, digamos assim, saudar
o fato do presidente Michel Temer estar vindo a público responder perguntas de repórteres que não são amestrados, né? Ele teve na Jovem Pan hoje, agora também teve na Band, se não me engano, acho que foi sábado à noite, também assisti. Eu acho que isso é muito positivo. Foi ontem à noite, bem na hora do chocolate tricolor. Foi... na Band? Foi. Não, ou na Jovem Pan? Na Band. Na Band o da Band foi ontem. É que... Não, na Band. Não é bandidagem, hein, pessoal? É Bandeirantes, por favor. Mas olha só, eu acho isso positivo, né? Principalmente, como eu estava dizendo, dele não se submeter a blogueiros e repórteres amestrados e responder coisas assim, de perguntas bastante difíceis, apertadas. Agora, eu até acredito, Vera, que ele tentou constranger alguns dos ministros dele, né, que estão mais do que envolvidos, claramente envolvidos na Lava Jato, e esses caras, como você bem observou, eles não querem abrir mão do foro privilegiado, porque senão vão cair no Moro privilegiado. Então, o Brasil é o país dos caras de pau, dos caras sem escrúpulos. No Japão, o ministro não só pede demissão, como faz seppuku, né, harakiri, o suicídio ritual, né? Ou seja, as pessoas têm vergonha na cara. Aqui no Brasil, a nossa civilização macunaímica, tropical, o cara rouba e acha tudo muito engraçado. Eu vejo isso pelos depoimentos do Emílio Odebrecht, né, o cinismo. Só falta ele, o advogado dele, cair na gargalhada. E eu me sinto, como brasileiro, um cara que paga impostos e tal, que acredita nesse país, completamente esculachado. Mas fazer o quê? Eu acho que ele fez o que ele pode fazer, Vera. Aos ministros cabe pedir demissão e ao presidente, né, constrangidamente aceitar. Mas os ministros fazem cara de paisagem. Eu acho que ele pode demitir, né? É uma prerrogativa dele demitir. Tá bom, mas ele não vai fazer isso também, porque ele não é maluco. Outro trecho da entrevista também, ele destacou, né, Vera, que não tem acordão nenhum aí com o Fernando Henrique. Ele disse que as visitas ao Lula foram na época da morte da dona Marisa e que eles podem sentar para discutir apenas a reforma política, mas não acordão. Na verdade, eles podem até tentar, mas realmente não tem o menor espaço para um acordão diante de tudo que veio, né, a público já. Já tá todo mundo pelado no salão, não tem mais como cobrir com a mão as partes pudendas. Não tem espaço. O problema acordão é esse. Geral não tem espaço. Exatamente esse. Não acho. É claro que eles não vão se reunir, sentar os três numa mesa e discutir as soluções. Mas os três, Michel Temer, Lula e Fernando Henrique, têm problemas em comum e interesses em comum. O principal interesse é que seus partidos consigam chegar eles podem até estar mortos, mas não enterrados a 2018. Então, nesse sentido, para isso eles vão conversar sim. Uma tentativa de fazer com que o establishment político brasileiro se proteja, se una contra os que eles consideram oportunistas ou aqueles de fora do tradicional establishment para que lancem mão. Então, não há um acordão, eles não estão sentados, mas há sim conversas, interesses em comum. Todos os três, cada um com o seu grau, todos estão citados na Lava Jato. Todos têm costuras de recomposição a serem feitas. Não vamos subestimar a reforma política que com o aval dos três, dos partidos dos quais eles são líderes, importantes líderes, está sendo costurado no Congresso. É o que fará com que o Brasil tenha inacreditavelmente, porque terá, atenção, financiamento público de campanha. O PT sempre sonhou com isso, vão conseguir agora. Eles vão acabar com as coligações proporcionais e vão fazer avançar o voto em lista fechada. Tudo isso para preservar algum poder. É o interesse de todos eles. Claro que há um acordo. Não assim como se diz, mas que há um acordo, há. Concorda, Madureira? Não concordo, não. O próprio presidente Fernando Henrique se apressou, assim que saíram essas notícias, a colocar no seu blog lá
um vídeo dizendo que não tem conversa, não tem acordão, por mais que ele tenha envolvimento, quem vem acompanhando as denúncias, há de ver que existem diferenças completas entre o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Temer e esse que foi ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e essa senhora também, Dilma Rousseff. E evidentemente que o Fernando Henrique não vai borrar a biografia dele, chafurdando, fazendo acordo nesse lodaçal aí, petista, PMDBista, né? Principalmente no PT. Eu não consigo enxergar, Andreasa, sinceramente, eu não consigo ter esse mesmo ponto de vista que você está tendo, esse ângulo que você está vendo da questão, qualquer acordão possível, qualquer reforma política vis-à-vis o que a gente tem assistido na televisão nos últimos dias. Não me adianta vir com pesquisa, com o Nordeste. O que a gente está vendo é que o Brasil foi assaltado por uma gangue, uma quadrilha. Quer dizer, qualquer pessoa medianamente informada não vai aceitar, com esses políticos que estão aí, nenhum tipo, ou seja, voto de lista, seja nada que venha dessa classe política que está aí, vai ser aceito pela sociedade. Essa que é a questão. Eu discordo. Eu não consigo entender seu... Peraí. Fala, vai, Vera. Eu discordo em parte dos dois. Eu acho que eles gostariam do acordão, se acordão fosse possível. Eles sentariam numa boa e fariam esse acordo e o Fernando Henrique não teria problema nenhum em manchar sua biografia, mesmo porque eles já amaciaram para o PT em 2006, na época do mensalão, de livre e espontânea vontade. Tomaram a iniciativa numa reunião no gabinete do senador Tasso Gereissati, da qual o próprio Fernando Henrique participou. O Aécio Neves foi um dos entusiastas de se poupar o Lula, porque diziam que o Lula estava morto e seria vencido nas urnas. E vimos no que deu. Portanto, eles iriam para um acordo felizes da vida, ainda levariam flores e bombons. Não é essa a questão. A questão é que não tem espaço mais para acordão. E a questão é que o acordão vai esbarrar nas conveniências de cada um. Aqui em São Paulo, por exemplo, José Serra e Geraldo Alckmin já vão começar a divergir na hora das suas próprias defesas. Na hora de dizer no governo de quem foi que foi selado o contrato XYZ, isso já começa a aparecer nos outros lados de todos os... Então, quando começar o salve-se quem puder, o acordo vai para o brejo. Então, é por isso que eu acho que não tem espaço para acordão. Muita coisa já veio à tona. Mas eu acho que se eles quisessem, eles podiam. E eu discordo do Andreasa, eu não acho que vai aprovar financiamento público, porque aí eu concordo com o Madureira, acho que as pessoas não vão aceitar. Eu acho que as regras que vão vigorar para a eleição em 2018 vão ser as mesmas de 2016, eleição minguada, pobrinha, e vamos que vamos desse jeito e ver o que se salva. Vai, Andreasa, rapidamente para a gente trocar o tema aqui. Pessoal, a sociedade pode espernear à vontade, tá? Eu mesmo espernearei. Aliás, tenho esperneado contra isso aqui diariamente, contra essa chamada reforma política que é mentirosa. É uma reforma de sistema eleitoral. Eles precisam fazer alguma coisa. Há um consenso, que a meu ver é artificial, em Brasília, que o modelo de 2016, esse que a Vera fez referência, não funciona, que é o da doação individual. O Brasil não teria tradição, como os Estados Unidos, nesse modelo, e precisaria encontrar outra, porque, como diz o próprio Rodrigo Maia, liberal, hein? Do DEM, a democracia custa caro. Então, eles vão fazer avançar o financiamento público de campanha, com o nome que tiver, Tesouro Nacional, botando a mão no Tesouro Nacional. Isso é conveniente a todos, estão todos de acordo, trabalhando para isso, que é o sonho do PT. Então, a sociedade pode bater o pé à vontade. O que eu tenho dúvida é o voto em lista fechada, mas se eu tivesse que apostar, se eu tivesse R$1, eu apostaria no voto em lista fechada. Então, não é um acordo que todo mundo senta, como eu disse, clássico, mas estão todos conversando porque têm os mesmos interesses. E outra coisa sobre a reputação do Fernando Henrique, ele é muito diferente do Lula. Eu sou o primeiro aqui a bater na tecla também de que é preciso separar o joio do joio. Há joio mais podre nessa podridão toda, correto? Mas o Fernando Henrique é o príncipe da reeleição. Tá? Muitas das práticas que estão consagradas agora e que resultaram antes do mensalão, foram plantadas pela cultura da falsa artificial do Fernando Henrique em 97 para fazer aprovar a reeleição que mexeu nas regras do jogo em seu benefício próprio. Aquilo foi um escândalo e não foi barato. Não foi barato. Então, vamos também ter um certo cuidado na hora de nos associar à imagem de político.